Sofrimento é providência? Olá, hoje é segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. Sofrimento é providência? Olá, hoje é segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. Estamos entrando em um novo livro, o livro de Tiago, e hoje chegando a 218 estudos postados na página do YouTube da Lagoinha Castelo. E depois de um tempo nós também começamos a postá-los na página da igreja ou no canal da igreja no Spotify. Não lembre-se, você pode pegar esses estudos, curti-los, você pode compartilhar com as pessoas que você ama, você pode enviar para novas pessoas, para que elas venham a ter conhecimento das Escrituras. Faça isso, vai abençoá-las, vai edificá-las. Lembre-se, nós sempre falamos aqui para que você compre a Bíblia 365. Se você o fizer e fizer a leitura de acordo com o plano de leitura que ela traz, ao final de um ano você terá lido a Bíblia toda. Aí você pode pensar, mas qual a diferença? A diferença é que ela já é preparada como um plano de leitura. Em cada dia você tem um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Acredite, e vai facilitar muito o seu processo de leitura da Escritura. Além disso, procure nos canais digitais da igreja, porque nós temos múltiplos ensinos da Bíblia dentro de Lagoinha Castelo. Nós temos estudos bíblicos às segundas, às quartas, às quintas e temos a escola dominical nos domingos. Faça isso que você vai edificar a sua própria vida. Nós estamos começando o livro de Tiago e para falar 3 pontos básicos antes de tratarmos a carta propriamente dita, eu gostaria de falar sobre especificamente a autoria do texto, depois quais são os destinatários do texto e depois qual é o propósito central da carta ou como ela está dividida na sua estrutura. Em primeiro lugar, o autor do texto começa como Tiago, servo do Senhor. E, ao que parece, a maior parte dos estudiosos vão dizer que não faria sentido considerar que seja algum Tiago que não seja mencionado no Novo Testamento como um provável escritor da carta. Diante disso, nós temos 4 possibilidades. Nós temos Tiago, o filho de Zebedeu, irmão de João, que era um dos 12 discípulos. Ele está mencionado em Marcos 1,19, em Marcos 5,37, em Marcos 9,2, em Marcos 10,35 e em Marcos 14,33. Nós temos Tiago, o filho de Alfeu, que também era um dos 12, que está citado em Marcos 3,18. Nós temos Tiago, o pai de Judas, que está citado em Lucas 6,16 e em Atos 1,13. E nós temos Tiago, o irmão do Senhor, que está citado em Gálatas 1,19. O mais comentado como possível autor da carta é Tiago, o irmão do Senhor. Tiago, pai de Judas, e Tiago, filho de Alfeu, tem pouco destaque no Novo Testamento e não são mencionados, tem pouco destaque no Novo Testamento para serem mencionados, como os prováveis autores da carta. Além disso, Tiago, filho de Zebedeu, tem papel de destaque na Escritura, mas ele foi martirizado. Ele foi martirizado em 44, no ano 44. Você pode enxergar essa informação em Atos 12:2. É uma data muito recente para que ele tenha conseguido escrever a carta. Então, a respeito do autor, o mais comentado é que seja provavelmente Tiago, irmão do Senhor. Os destinatários, muito provavelmente, ou quase certamente, são judeus. E algumas evidências apontam para isso. A maneira natural que o texto cita o Antigo Testamento, nós temos, por exemplo, a citação em 1,25. Em 1,25 diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo a que a ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. É uma maneira natural de citar a lei. Também em 2, de 8 a 13, nós temos essa menção. A referência onde as pessoas se encontravam como sinagoga. Em Tiago 2:2, o autor vai citar o local de encontro como sinagoga. O uso de múltiplas metáforas do Velho Testamento e a menção logo em 1:1 das 12 tribos dispersas. Ele começa Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. A palavra usada por ele aqui é diáspora, que era uma palavra utilizada para designar judeus fora da Palestina. Bom, então, o autor, provavelmente Tiago, irmão de Jesus, os destinatários, provavelmente judeus, e a divisão do texto, que é o terceiro ponto que eu disse que ia tratar,
nós temos Tiago capítulo 1, de 1 a 18. Ele vai mencionar e vai falar como tema central as provações e a maturidade cristã. Tiago 1, do versículo 19 até Tiago 2, versículo 26, o cristianismo verdadeiro que é visto em obras. Tiago 3, do versículo 1 até Tiago 4, do versículo 12, dissensões dentro da igreja. Tiago 4, do versículo 13 até 5, versículo 11, as implicações de uma cosmovisão cristã. E Tiago 5, os versículos 12 a 20, algumas exortações finais. Agora, especificamente sobre o trecho de hoje, eu gostaria de ler Tiago 1, dos versículos 2 até o versículo 5, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. O sofrimento cristão e as provações são os temas mais citados no capítulo 1 até o capítulo 2, 18. E eu gostaria de tratar aqui, como ponto central, a ideia de que o autor destaca que o sofrimento é parte da providência divina. Eu sei que é difícil nós enxergarmos isso dessa maneira, mas por outro lado, é importante que nós possamos visualizar e enxergar que Deus não perde o controle de nenhuma circunstância e nenhuma situação. Portanto, parece complexo, mas nós não temos evidência nem outra forma bíblica de tratar isso, ao não entender que Deus permite o sofrimento nesse mundo. Esse mundo é mau e esse mundo cai, mas uma coisa é o fato do sofrimento ser consequência ou causado pelo pecado do homem, a outra coisa é a permissão que Deus dá a esse sofrimento, e isso sendo parte da sua providência. Tiago incentiva os leitores, quando ele fala nos versículos 2 e 3, a focarem no propósito do sofrimento. Em outras palavras, no objetivo do sofrimento. Ele incentiva os irmãos a não ficarem procurando as causas do sofrimento. Ele não fala, olha, procure entender por que vocês estão sofrendo, qual a causa do sofrimento de vocês, mas foquem no objetivo do sofrimento. Veja o que ele fala: considerem motivo de alegria o fato de passarem por provações. Considerem por motivo de alegria o fato de passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Portanto, Tiago vai dizer que a prova da fé vai trazer perseverança, que o sofrimento trará perseverança. Em outras palavras, o objetivo de sofrermos, o propósito de sofrermos é de nos tornarmos mais próximos, fortes e confiantes em Deus. E aqui, talvez essa seja a melhor expressão: confiantes em Deus, cientes de que Ele controla sim todas as coisas e que Ele enxerga a situação que temos vivenciado. E, portanto, nós podemos confiar plenamente nele. E o autor estimula a fazermos isso clamando por fé e sabedoria. Ele vai dizer que nós façamos isso a fim de alcançar maturidade. Ele vai dizer no versículo 4, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Em outras palavras, o passar por sofrimento vai nos trazer maturidade, vai nos trazer integridade, mas para isso nós precisamos buscar sabedoria, para que Deus possa nos ensinar a confiar nele nessa situação. E o autor vai dizer isso com clareza. E algumas pessoas podem dizer, mas ele menciona a questão da tentação. A palavra aqui que ele usa para tentação, peirasmos, que, me desculpe, eu não domino o grego, mas a ideia é essa, ou perizó, é uma palavra que é usada tanto para a ideia de tentação, como para a ideia de provação. E, portanto, aqui a ideia de que tentações também são uma forma de sofrimento, que também são uma forma de prova para moldar o nosso caráter e nos trazer maturidade. O fato é, por mais difícil que seja, que
nós não podemos perder de vista que o próprio sofrimento é parte da providência divina, que o próprio sofrimento é parte da ação de Deus em nossas vidas. E, além disso, ganharmos total confiança em Deus, de que Ele, apesar dessas circunstâncias, continua nos habilitando, nos dando sabedoria para lidar com circunstâncias difíceis. Que Deus nos abençoe.